This is a demonstration of Wirecast. Glória a Deus. Eu sempre me emociono quando canto essa música que nós cantamos agora. This is a demonstration. A primeira vez que eu ouvi ela foi em 91. Não tinha nem Diante do Trono, não tinha nada. Ela é uma música do Dom Moen, que eles traduziram. Em 1991 usou essa música e há pouco tempo nós começamos a ensaiar ela. E ela é acho que é uma das poucas músicas bíblicas, né? Pelo menos uma música bíblica. Essa, eu gosto muito dela. E geralmente quando eu toco ela eu fico meio emocionado. Porque Deus, ele comanda tudo que é grande. Tudo que é imenso, ele comanda. Tudo que o homem não tem controle, ele comanda. Essa semana eu estava vendo uma filmagem das Cataratas do Iguaçu. E estava vendo. Eu não sou muito de falar alto às vezes sobre essas coisas, minhas impressões, mas eu vi que aquele grande volume de água, isso para Deus é igual um cuspe, como se fosse o volume de um cuspe para ele. A gente fica achando tudo grande, tudo maravilhoso, mas para ele é como se fosse uma cuspida dele, né? O volume de água que cai lá é muito menos que uma cuspida para ele, né? E a gente fica maravilhado com as coisas grandes. O homem tenta segurar, controlar, né? A gente vê o tempo, né? Chove e tudo fica cheio d'água, inundado. O homem tenta fazer obra daqui, obra dali, não segura, né? Não segura. Quantos anos que chove em Belo Horizonte e inunda aqui na Machado? Não adianta nada, né? Faz obras, não adianta nada. As coisas, as forças naturais, o homem não segura. Igual os reservatórios de água tão baixos, né? Não tem jeito do homem arrumar água e jogar água lá dentro para encher. Não tem jeito dele fazer isso, do homem bombear água para lá, né? Então, as coisas que são de Deus, são de Deus. Nós somos uma sociedade altamente tecnológica, cheia das suas evoluções, das suas involuções, mas as coisas mais básicas da vida eles não conseguem controlar ainda. E eu estava meditando essa semana, conversando sobre propriedade, né? Propriedade. Sobre as pessoas se apegam às coisas. Se apegam às coisas materiais e colocam propriedade sobre aquilo. Nós somos assim. Quando nós somos pequenininhos, chega uma pessoa na nossa casa, um nenenzinho, uma criancinha para visitar a gente já pega logo e fala assim, é meu. Né? É o sentido de propriedade da coisa. Aí eu conversando com um rapaz essa semana, aí falando com ele, a gente acha, né, que tudo é da gente. A gente sabe, nós sabemos, todos sabemos que a gente morre, não leva nada. Até o corpo nosso não é nosso. Se eu falar assim, esse pé aqui é meu, esse pé é seu, seu pé é seu. Se o médico cismar que tem que amputar, ele vai amputar. Você pode falar o pé é meu, eu falo, deixa de saber, meu amigo, vou passar a serra nisso. Passar a serra nisso aí, não tem jeito. Aí. Se você ficou doente, acabou. O braço, esse braço é meu, o médico olha, não, vai ter que amputar. Acabou. Que seu nada. Então a gente pensando bem, a gente não tem nada mesmo. Até o corpo da gente acha que é nosso, né, o Jardim? Meu corpo não é nosso, não pertence a gente. É miserável mesmo, nós somos, não temos nada. Os bens materiais, um fogo. Um dia eu preguei aqui que um palito de fósforo acaba com o sonho da vida. O cara tem uma casa linda, só botar fogo, um palito de fósforo, risca, acabou. Pega fogo em tudo, acabou tudo. Um carro, olha meu carro chique, risca palito de fósforo, você vê, acabou. Acaba tudo. Então essa sensação de posse, ela é muito efêmera. Às vezes nem isso, né? A pessoa eu tenho, morre, de uma hora para outra, acabou. Não tem nem a terra em cima do peito dele, é dele, ele tem que pagar, ele pagou o uso, mas não é dele também. Pagou o uso lá da terra em cima do peito dele. Não tem mais nada. Para falar a verdade, nós somos olhar. Então, o homem sem Cristo é pior ainda, que nem a salvação ele tem, nem o reino ele tem. Ele não tem nada mesmo, esse aí não tem nada. Eu acho que o que é dele, o que pertence a ele, é só sentença de condenado. Sentença de condenado. A salvação que nós temos não pertence a nós. Quem deu foi Deus. A salvação quem deu foi Deus. Então nós somos a nossa existência, ela é efêmera. Ela é efêmera. Estava lendo hoje uma reportagem, eu gosto muito de fotografia. Estava lendo sobre um ator de Hollywood, Dennis Hopper, Selvagem da Motocicleta. Fez o Selvagem da Motocicleta, década de 60, e ele é um ótimo fotógrafo.
não estava vendo sobre a obra dele e tal, e ele morre em 2010. Em 2011, eles acharam um conjunto de 400 fotos escondidas na casa dele. As fotos, ele tinha muitas fotos publicadas, mas ele deixou especificamente as 400 fotos como testamento dele, como um livro a ser lançado depois que ele morreu. Isso é uma ideia bonita, né? Vou deixar um livro para ser lançado depois que eu morrer, mas ele nem vai ler, ele nem vai ver. Não vai ver, não vai ter mais contato com isso. Não, eu lembro de uma propaganda em São Paulo, eu era criança, Fundação Roberto Marinho, Fundação Padre Anchieta. O homem é eterno quando seu trabalho permanece. Né? Passava propaganda, eu achava... E criancinha, eu tinha uns 4, 5 anos, ficava pensando, peraí, o homem é eterno que seu trabalho permanece. Mas aí ninguém vai me ver, ninguém vai me conhecer. Eu vou chegar, está vendo? Isso aqui é o que fiz. Né? Isso é o que fiz, esse prédio é o que fiz. Permanece o nome, a lembrança. Né? A lembrança que permanece. Queria falar um pouco, hoje eu estou muito com... Vamos ler Romanos 8? Romanos 8. Romanos 8 é um tratado sobre a condenação humana. Paulo escreve um tratado. Eu vou ler o versículo primeiro. Vamos ler o versículo primeiro. Romanos 8:1. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor Jesus, a espada da lei, ó Pai, estava sobre a nossa cabeça, no nosso pescoço. Contra nos decepar. O cutelo de Abraão era para nos decepar, ó Deus. Mas o Senhor, ó Deus amado, tirou essa condenação de sobre nossos ombros. Só o Senhor tem poder de fazer isso, ó Deus. Só o Senhor tem poder. Só o juiz que profere a condenação tem o direito ó Deus, de retirar, ó Pai. Não existe nenhum outro desembargador, ó Pai, que embarga, Pai, a tua decisão, Deus. Não existe, Pai. O Senhor é o único. Te agradecemos no nome de Cristo. Aleluia. Pode se sentar. Quem já ouviu falar de Franz Kafka? Franz Kafka. Talvez você já viu na escola o nome dele. Kafka. Kafka foi um judeu, escritor. Escreveu alguns livros famosos, A Metamorfose, que é o Sansa, né? Que o nome dele no personagem central é o Sansa. Eu li ele muitos anos atrás, eu era criança quando li, e tem um livro dele muito bom. Eu te aconselho a ler. Depois de hoje você vai ter curiosidade desse livro. Chama O Processo. O Processo, de Franz Kafka. Você arruma ele para ler. É um livro muito interessante. Ele conta a história do Joseph K. Joseph K. Um dia ele acorda com 30 anos de idade e descobre que está sendo processado pelo Estado. Sofrendo um processo do Estado. O Estado está processando ele. Esse livro foi escrito em 1914, 1915, começo da Primeira Guerra, e só foi lançado em 1925. E ele acorda de repente e descobre que está sofrendo um processo do Estado. O Estado está processando Joseph K. Mas não é falado com ele qual é o processo. Não falam com ele quais são as acusações dele. Chegam os agentes do governo e falam: o Estado está te processando, Joseph. Mas não falam o que é. Não falam detalhe nenhum sobre o processo. E ele fica preso em prisão domiciliar na casa dele. Fica preso na casa dele. Ele não pode sair na rua, ele não pode comunicar com ninguém, ele está sozinho em casa. Ele está agora cumprindo uma prisão domiciliar. Recebe a visita de uns agentes do governo só para falar sobre o processo, sobre os tramos do processo, mas nada é esclarecido para ele. Há um dia, lá pelo meio do livro, é concedido a ele que ele saia de casa. Ele já pode agora sair de casa, andar pelas ruas, mas ainda está sofrendo o processo. Então ele anda pelas ruas como alguém que há uma acusação sobre os ombros dele. Há uma acusação sobre os ombros de Joseph K. Ele anda pelas ruas, para ele, as pessoas olham para ele, ele está absolutamente normal. Ele não está com uma tornozeleira, ele não está com um uniforme de presidiário, mas ele sabe que tem um processo sobre as costas dele. E ele sempre fica tentando se justificar com as máximas que nós falamos, com as máximas que nós proferimos, quando nós não temos respostas para as coisas.
Quando nós não temos respostas para as nossas indagações peculiares, nossas indagações da vida, nós começamos a repetir clichês. Por exemplo, particularmente, eu não estou puxando para ninguém, eu não gosto de futebol. Né? Hoje, acho que o Atlético ganhou, né? Então, quem perdeu, do outro time que perdeu, fica falando assim, não, mas futebol é assim mesmo. Futebol é assim. Não, na próxima nós ganhamos. São os clichês. Os clichês que nós usamos quando a coisa não tem explicação, quando está além da nossa alçada. Vocês não estavam... Tem alguém aqui que estava julgando o Cruzeiro aqui? Era jogador do Cruzeiro? Ninguém aqui é jogador do Cruzeiro. Então a decisão não estava na sua mão. Então o que você pode falar é lamentar e falar, não, é assim mesmo, mas na próxima, né, campeonato rural, sei lá como é que vocês usam, os termos que vocês usam, né? Não entendo isso. E aí você tenta se justificar com os mesmos clichês, entra ano e sai ano, os mesmos clichês. Então nós usamos clichês quando nós estamos... Quando nós perdemos alguma coisa, nós perdemos um concurso, foi roubado, foi isso, foi aquilo, foram injustos. Né? Nós usamos sempre os clichês quando a coisa não tem explicação. E ele começa a soltar esses clichês durante o livro, ele vai soltando os clichês, vai falando, não, o governo ele é bondoso, os juízes são justos, eles vão julgar a minha causa e vão ver que eu sou inocente. Porque nem eu sei o que eu estou sendo processado, então eu fico tranquilo. Para tranquilizar o coração, nós repetimos clichês. Os mesmos clichês que nós conhecemos, que nós ouvimos de pessoas que não têm certeza da sua salvação. Quais são os clichês? Não, Deus vai saber lá na hora, Deus vai me julgar, porque Deus é bom pai. Deus é justo, quando eu chegar diante dele, ele vai me julgar. Ele vai ver se eu mereço o céu. E no íntimo, ele acha que merece o céu. Porque ele é uma boa pessoa. No íntimo ele fala, eu sou uma boa pessoa, então Deus vai me julgar lá e vai ver que eu mereço o céu. Porque a salvação está além do controle dele. E na verdade, tão perto do conhecimento da salvação ele está, que a ignora. É só abrir a palavra de Deus. Só abrir a palavra, ele está perto do conhecimento da salvação. Então, esses clichês eles são repetidos ad infinito em qualquer situação da nossa vida. Quando nós passamos dificuldade com os filhos, não, adolescente é assim mesmo, né? Depois, não, o homem é assim mesmo, não, mulher é assim mesmo, e nós vamos dando justificativas. Porque nós não está além do nosso, tudo está além da nossa mudança, nós não conseguimos estender a mão e mudar, nós usamos as expressões, os clichês. E o Joseph ficava usando durante esse livro, essa parte do livro, todas essas expressões para se justificar. E quando chega lá pelo final, pelos 3/4 do livro, ele começa a falar, não é que eu estou sendo processado com razão? Porque uma vez eu soneguei impostos. Eu fiz o meu carro de imposto e paguei a menos. Eu roubei do governo. Deve ser por isso que eu estou sendo processado. Da mesma forma, nós achamos explicações para o nosso sofrimento. Hoje, eles usam esse mesmo método aí fora para justificar o sofrimento humano. Deve ser algum pecado escondido, deve ser isso, deve ser aquilo. Então, eles tentam achar o motivo. E, na verdade, não tem os motivos. O motivo do nosso sofrimento é a nossa existência. Nós sofremos porque existimos. Se não existíssemos, aí não sofreríamos. Se nós estivéssemos num vácuo, fosse uma não pessoa, nós não sofreríamos. Nós sofremos porque temos consciência do nosso sofrimento. Nós sofremos porque temos condições de lembrar os tempos bons e comparamos agora com os tempos ruins. Por isso que nós sabemos que sofremos. Conforme for o animal, ele não tem essa consciência de comparar tempos. Nós homens temos tempo. Nós temos essa capacidade de comparar os tempos. Agora eu estou sentindo dor, então eu sei o que é dor. Eu sei o que é dor porque eu conheço a ausência da dor. Então eu sei a intensidade da minha dor. E aí ele vai achando justificativas e começa a pensar assim: será que o governo teve acesso aos meus pensamentos? Eu já pensei em matar alguém, eu já pensei em estrangular alguém, eu já pensei em roubar, eu já pensei, então, o governo teve acesso aos meus pensamentos, por isso eu estou sendo julgado. Então a gente chega até nas raias da loucura. Como alguém vai saber os seus pensamentos? Quem sabe os pensamentos são somente o próprio Deus. E há um medo no meio evangélico do diabo saber os pensamentos. Se o diabo souber os meus pensamentos, ele ficaria ainda com mais ódio, fala, puxa vida, ele pensa essas coisas e ainda assim ele é salvo. Se o diabo soubesse os seus pensamentos, ele pensasse assim, puxa, apesar do que ele pensa, ele é salvo porque Deus salvou ele, então ele ficaria mais com raiva ainda.
com mais ódio de você ainda. Porque muitas vezes a boca não fala, mas o coração está cheio. A mente está cheia. Então ele vai pensando isso no final, resumindo tudo. Ele vai até... Chegam 2 agentes do governo, o pegam na sua casa e levam para uma pedreira. Vão levando para a pedreira e começam a andar com ele na pedreira, como se escolhessem um lugar. Ele pensa, será que agora eu vou ver um juiz? Agora vão me levar para dentro do juiz? E no alto da pedreira ele olha, tem uma casa, uma pessoa chega na janela, uma pessoa que ele conhece, ele fala, esse fulano vai me ajudar. Eles me trouxeram aqui para ouvir o fulano. E outra, agora eu teria a chance de apelar para um juiz. Teria a chance agora de falar com o juiz que eu sou inocente. E enquanto ele pensa isso, um dos agentes pega uma faca, segura o pescoço dele, enfia no peito dele e torce 2 vezes. O último pensamento de Josicá é que ele fala assim, como um cão. Ele morre igual um cachorro. É um livro triste, um livro pesado. Final de tudo, ele não tem juiz para apelar. Ele não tem nenhuma corte para apresentar as suas razões. A razão da existência da condenação, a razão da condenação dele é a sua própria existência. Assim como o homem também é assim. A razão da condenação do homem é a existência dele. O ímpio que não conhece a Cristo, ele não tem juiz nenhum para apelar. Ele não tem advogado nenhum para recorrer, ele não tem acesso ao seu processo. Ele nem sabe, às vezes, do que está sendo condenado, mas a condenação é certa. É certa. E vem de uma hora para outra, e ele morre e como um cão. Morre como um cachorro. Pode soar pesado para você, mas é a realidade. Ele não tem uma corte para quem apelar. Para quem que ele vai apelar? Para quem um budista vai apelar? Gautama Buda? Ele não existe. A corte de Gautama não existe. Os católicos vão apelar para Maria. A corte de Maria não existe. Não existe o tribunal da Maria. Os macumbeiros vão apelar para o Zé Pilintra, Tranca-Rua, para Pombagira. Não existe o tribunal deles. Não existe outro tribunal a não ser o tribunal de Cristo. E nós recorremos a esse tribunal não pelo nosso mérito. É porque ele se faz o nosso advogado. É porque ele sabe do processo que está contra nós. Ele sabe da condenação que havia contra nós. Ele toma o nosso processo, ele apela ao juiz e fala, não condene, absolva esse porque ele é inocente, se fez inocente pela invalidade da lei que ele está condenado. Porque essa lei eu cumpri em mim mesmo. Essa lei eu cumpri em mim. Eu venci aquilo que era mais forte sobre ele. Porque a condenação é, a alma que pecar, essa morrerá. Mas eu fui lá, não pequei, morri e estou vivo aqui de novo. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, é para aqueles que apelam ao tribunal de Cristo, ao escritório de advocacia de Jesus, o Cristo. Esses não morrem como um cão. Esses não morrem como um cachorro. Esses não são enganados a vida inteira com subterfúgios. Esses não repetem clichês. Esses não vivem de clichês, vivem da verdade. Esses não têm um medo de ser cercado pelos agentes do governo, pelos agentes da condenação. Não temem ser carregados para o inferno. Porque sabem que quando nós morremos, a voz que virá ao nosso ouvido será uma outra voz, muito diferente, muito mais amorosa, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Paulo escreve um tratado, em Romanos capítulo 8, sobre condenação, sobre salvação. E ele já começa, ele dá o resumo no primeiro versículo: nenhuma condenação há. Ele não está falando não existe pecado. Ele não está falando não existe prática pecaminosa para quem está em Cristo. Ele não absolve você do seu pecado. Ele não fala com você, você não peca. Ele não fala para você, agora você se fez perfeito. Ele não afirma para você que você em Cristo é perfeito, o homem exemplar. Não, ele fala, apesar de você ser assim, não existe condenação para você que anda em Cristo e que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. A diferença, a grande diferença é essa. A condição sine qua non é andar no Espírito, segundo o Espírito e não segundo a carne.
Não foi apresentada nenhuma alternativa de absolvição para esse personagem no livro de Kafka. Ninguém o procurou e falou: olha, você está sendo processado, está sendo condenado por causa disso e disso e disso e disso. Aí ele poderia apresentar as suas alegações, porque, segundo a nossa Constituição, todo condenado tem amplo direito de defesa. É justo isso? Segundo a lei, é justo. Se você está sendo condenado, você tem um amplo direito de defesa. Semana passada eu fui lá na delegacia para prestar depoimento da facada que eu tomei. Fui prestar o depoimento. E aí eu até pensei, passou pela minha cabeça não mexer com isso. Eu achei que eu tinha poderes de tirar a condenação do rapaz. Falei, não, mexer com isso não é por mim. Mas o oficial do cartório que me ouviu, né, tem um oficial do cartório que me ouviu e o policial civil e o delegado me falaram: não está em suas mãos o poder de retirar o processo. O Estado está movendo um processo contra ele por sua causa. Quem está movendo é o Estado, não é você. Então não tem poderes. E veio de encontro hoje essa história de Franz Kafka. Franz Kafka. Veio de encontro falar o quê? O personagem não tinha poder de retirar o processo porque o Estado que estava movendo contra ele. O Estado é uma coisa imaterial. Você consegue pegar o Estado? Você não consegue pegar o Estado. Você consegue pegar a sua condenação? Você não pega, mas ela existe e é real. Aí ele falou comigo isso, eu falei, mas não tem jeito. Ele falou, dá uma olhadinha aqui. E me deu a ficha, me deu o processo que eu estou incluído. Pegou na minha mão, eu abri. A ficha corrida do cara são 16 páginas de crime. Ele recebeu 5 condenações, se não me engano. 4 ou 5 condenações. 5 anos de cadeia, 4 anos de cadeia, 3 anos de cadeia. Ele falou assim, com isso aí, e de um policial civil, ele pegou 8 anos de cadeia. Ele deu uma facada no policial civil, mesma coisa que fez comigo. Foi matar o policial civil, o policial botou o braço na frente, e ele furou o braço do policial civil, igualzinho o meu. Ele falou assim, não está em suas mãos, olha isso aí. Vai ser um favor para nós tirar ele das ruas. Antes que ele mate uma criança ou mate uma mulher. Antes que ele mate alguém. Vai ser um prazer para nós. Então esse processo nós vamos abrir e vamos enfatizar da extensa ficha criminal dele para ele ficar preso. Ele deve pegar de 6 a 10 anos de cadeia. Porque está sendo indiciado por tentativa de homicídio. Eu falei assim, não, homicídio não. Tentativa de ungidicídio, né? Matar ungídio. Tentativa de homicídio. Então não há maneiras de eu, que sou a vítima, retirar e eu estou lá como aquele que está pedindo o processo. Ou não, eu estou entrando no processo como um agente inerte. Eu sou a vítima, eu não tenho que falar nada. Esse depoimento acabou. Agora, se precisar, você vai no julgamento dele, mas nem vai precisar. Que já está aqui, agora você vai no Instituto Médico Legal, com o seu lado, a gente anexa no processo, o juiz julga sem te conhecer. Você nem precisa ir lá. De julgamento você nem precisa ir lá. Ele vai ser condenado. E talvez a revelia. Se nós não conseguimos botar a mão nele de novo, ele está solto, ele vai ser julgado a revelia. Condenado a revelia. Isso ele nem vai participar. Então, não são participantes do julgamento. Então, o que eu aprendo com isso? Se o condenado também não tem, ele, apesar do advogado dele, nem precisa conhecê-lo para defendê-lo. É um advogado do Estado que vai pegar o caso, analisar o caso. Não, nós temos que ver que ele é um drogadicto, ele é um viciado em drogas, estava sob efeito de drogas, então não tem responsabilidade sobre seus atos. E por causa da sua extensa ficha de crimes, eu vou pedir que ele é um incapaz mentalmente, ele é maluco. Então eu vou pedir sem conhecer o cara. Ele vai lá e tenta entrar com recurso para o cara não ser condenado. Mas o juiz condena ele sem ver a cara do acusado, expede um mandado de prisão. E a polícia vai atrás e pega o cara com mandado de prende. Se ele não estiver aparecendo no juiz. Então, se na esfera humana, que é uma esfera podre, corrupta, a justiça ainda funciona um pouquinho, e a justiça de Deus, então, que os homens já nascem julgados. Já nascem debaixo da ira, da condenação. Já nascem procurados, porque a Bíblia fala que Deus é o grande caçador de homens. Já nasce condenado. Não nascem salvos. Nascem debaixo da condenação do pecado. E Paulo ainda fala que não tem ninguém que busque a Deus. Ninguém busca a Deus. Quem busca o homem é Deus.
Deus que busca o homem. Deus procura o homem. O que Jesus fala? Porque o Pai está à procura de adoradores. Não pensa você que adoradores que adoram espírito e verdade, não é os que cantam e tocam, não. São os filhos dele que o adoram em espírito e em verdade. Não são, não são levitas. Deus está procurando levitas, viu? Deus me achou. Não, ele procura a igreja que o adore em espírito e em verdade. Não, toda igreja adora. Não, acho que não acho. A condenação humana, ela é silenciosa. Tem gente andando na rua, não sabe do peso de que está. Outros estão dentro da igreja e não sabem do peso da condenação. A condenação é uma coisa silenciosa. Você não acorda de manhã, uma bela manhã, como Joseph K. acordou, e tem 2 agentes do governo falando: você está sendo processado. O homem tem consciência que está sendo processado é quando ele está morrendo, e falam que passam filmes sobre na vida dele, né? E aí ele percebe a vergonha de estar diante de Deus, porque vai passar nos erros. Quem assistiu aquele filme Clique? Quem assistiu Clique? Olha, acho que lindo aquele filme. O final da vida dele, ele vê que o que mais importa não é o que ele teve, mas o que ele fez. O que ele fez, muito bom. Te aconselho 2 coisas daqui. Vai procurar o filme Clique para ver e vai ler o Processo de Kafka. A condenação humana é silenciosa. E o que traz a alerta da condenação? De onde vem o alerta da condenação? Do Evangelho. O Evangelho é que abre o olho do homem e fala: você é um condenado. Você é um perdido. A sua alma está pedida. Você está pedido nas cortes celestiais. A polícia angelical vai sair um dia com mandato de prisão e te arrastar para as cadeias eternas. E depois é que você vai passar no grande tribunal de Cristo, que você vai tomar consciência que a sua acusação foi apenas por causa da sua existência sem Cristo. A sua condenação foi a sua ignorância a respeito de Jesus. A sua condenação foi a sua ignorância, muitas vezes voluntária. Você quer ignorar a Cristo. Você quer ignorar o Evangelho. Você quer ignorar qualquer coisa que te alerte para a condenação, porque afinal você não pode pensar nisso, porque é muito depressivo. É muito triste. É muito doloroso saber que eu nasci e estou condenado. Qual foi a sua reação primária? A primeira reação que você teve quando você descobriu que, vivendo a sua maneira, você estaria indo para o inferno? Qual foi a sua reação? Fica sem dormir? Quem mais ficou sem dormir? Quem mais deu um frio no peito? Quem mais falou assim: meu Deus do céu, eu não sabia disso. Eu não tinha consciência disso. Quão miserável, quão podre eu sou. Às vezes você não teve a reação física, mas depois de um tempo que às vezes você foi um processo devagar. Você começou a vir na igreja e veio na igreja, de repente você começou a perceber: não, peraí, do jeito que eu estava, não posso mais ficar. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Porque sabia que não tinha arrebatamento. This is a demonstration of Wirecast. Vou te contar então. Vou te contar o que aconteceu comigo. This is a demonstration of aconteceu comigo então, Jadson. Você não ficar pensando que é só você. This is a demonstration of Vou contar então. Uma época da minha vida, quando a Igreja Batista Tradicional renovou, eu saí fora da igreja um tempo. Fiquei fora da igreja um tempo, um dia acordei, morava numa casa, né, eu, minha mãe, minhas irmãs, minha mãe, Mônica, Neymar e mãe, tudo crente. Eu muito revoltado, né, achando que era a última bolacha do pacote, achando que era muito bom. Acordei um dia de manhã, as camas desarrumadas, e não tinha ninguém em casa. Vai escutando, não tem mais. E eu, com a sensação, pensei: sou a última bolacha do pacote. Sobrei. Né? Quem quer casar não come a última bolacha, né? Então eu sobrei mesmo, né? Aí é a última bolacha do pacote em casa de solteira. Ninguém come, fica lá, julgado.
Aí levantei, rapaz, falei, epa, e eu tive a nítida sensação que tinha tido, que eu tinha ficado. Os crentes tinham sido arrebatados já, e eu fiquei. Falei, nossa, agora eu fiquei. Rodei, sobrei igual de uma janta mesmo. Nem tomei café, fiquei preocupado sentado na cama, preocupado. Olhar as camas arrumadas e com um silêncio. Sabe quando acaba a luz no bairro e fica tudo em silêncio? Tipo aquilo. Acabou a luz no bairro, igual de dia, de manhã, mas um silêncio, nem galo cantava. Eu falei, nossa, Deus, aconteceu alguma coisa mesmo. Aconteceu alguma coisa e eu fiquei para trás. Aí fiquei lá em casa, dentro de casa, rodando, não abri a porta e rodei. Tinha a nítida impressão, a certeza que havia tido arrebatamento e eu fiquei para trás. Naquela época eu era pré-tribulacionista. Né? E estou preocupado. Eu não era tão tribulacionista assim. Preocupado. Aí abri a porta. Minha avó estava lá. Falei, minha avó tem que ficar mesmo, porque não é crente. Minha avó tem que ficar mesmo, não é crente. Normal, eu assustaria se tivesse subido. Né? Aí, rapaz, subi na rua, quando cheguei na rua vazia. Falei, meu Deus do céu. Demorou mais ou menos uma hora isso. Até eu sair na rua, foi mais ou menos uma hora. Eu saí na rua e não passava nem carro. De repente, quando eu viro a esquina assim, uma irmã da Assembleia, rapaz, uma irmã que era uma bênção assim, graças a Deus, a irmã ficou, então teve arrebatamento. Não, porque essa irmã tiver arrebatamento, ela sobe. Se ela está aqui, não teve arrebatamento, voltei para dentro de casa. Falei, esperar a mãe chegar, graças a Deus, cedinho, daqui a pouco ela chega. Mas foi um medo, um terror. Falar assim, agora eu fiquei. É ruim? Eu não quero passar isso nunca mais na vida. Todo dia. É uma sensação de sobrei. Sensação de sobrei, mas sobrei mesmo. É horrível isso. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration Mas of esse medo, essa coisa. Então, o alerta da condenação, ele vem do Evangelho. Os homens, eles saem andando na rua, eles vivem a rua debaixo de uma condenação, de um processo que foi iniciado no Éden. O processo da condenação humana, ele começou no Éden. Começou a rolar um processo, não contra um indivíduo, não contra uma pessoa, mas contra uma raça, contra uma estirpe da criação, contra uma camada da criação. E quem é essa camada da criação? O homem. Rola uma condenação, um processo contra o homem, o ser humano. Ah, não, mas aí vocês pensam assim, mas Deus não vai fazer isso. E Deus dá prova de que vai fazer isso em Noé. Em Noé ele mata toda a humanidade, todo mundo conhecido da época, todo mundo da época ele mata. E sobram quantas pessoas? 8 pessoas. E mata o resto. Não, Deus não faz isso não. Ele dá exemplo de que faz isso. Sobre 8 pessoas. Sodoma e Gomorra, quantos salvos sobraram de Sodoma e Gomorra? 1. Porque nem as filhas de Ló eram salvas. Só a Bíblia cita o justo Ló. É uma cidade mais 5, 2 cidades mais 5. Mais 4. Sodoma e Gomorra mais 4 cidades são devoradas pelo fogo. Você pensa assim, mas e as criancinhas que estavam lá? E os gatinhos fofinhos, os ursinhos carinhosos? Foi tudo embora. Morreu tudo, não sobrou nada. Em Noé, as mães deviam gritar, deviam pegar as crianças, levantar, tentar jogar as crianças na arca. Mas salvavam, não salvaram. Os velhinhos, bonitinhos, fofinhos, não salvaram. As vovós, não salvaram. Não salvou ninguém, só os 8 da arca. Por causa da condenação humana. Da condenação humana. O povo escolhido de Deus. Mas tem o povo escolhido. Dos que saíram do Egito, da geração que saiu do Egito, ninguém entrou na terra prometida. Deus esperou morrer todos para poder entrar na terra prometida. Entrou só os filhos. A geração seguinte entrou. Da geração Josué e Caleb sobrou. Da geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Moisés foi lá, trabalhou, brigou com o faraó, xingou, rogou praga, abriu o mar vermelho, mas não entrou. Deus falou, você não vai entrar. Vai ver de longe, vem cá, sobe do monte, porque eu vou te matar. Mas você vai ver a terra primeiro aqui de cima. Nós não trabalhamos com um Deus, com um juiz,
que é subornável. Deuteronômio 10:17. Eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis, não faço acepção de pessoas e não aceito suborno. Não trabalhamos com juiz subornável. Não trabalhamos com juiz impressionável. Não trabalhamos com juiz que é seduzido pelas nossas palavras. Não trabalhamos com um juiz que aceita um monte de advogados, só aceita um advogado. Um advogado que ele aceita. Quem é cadastrado no fórum dele é só um advogado. Jesus Cristo, o justo. Só um advogado. E são milhões, são bilhões de condenados. E ele vai julgar um por um. E está julgando hoje um por um. E já julgou bilhões na história para trás. Julgou bilhões. E além dele ser juiz, ele é o juiz e ele é o executor da pena. Ele representa o legislativo, o judiciário e o executivo. Ele cria as leis, zela pelo seu cumprimento e pune quem não as cumpre. Tudo centralizado nele mesmo, no nosso Deus. No nosso Deus, que nós podemos chamar de nosso, não porque nos apropriamos dele, é pelo contrário, ele se apropriou de nós. Ele se apropriou de nós como propriedade exclusiva dele. Essa sensação de propriedade que nós achamos que temos, ele não acha que tem, ele tem certeza e fala, é meu. Ninguém os arrebatará da minha mão. Eu os comprei, ele comprou e pagou. Mas isso será, isso parece uma coisa trágica. É trágico. É o pior filme de terror que existe. Imagina a pessoa viver. Eu tô hoje para citar filme, né? Aquele filme do cara que vive num programa de televisão, que ele descobre que é um programa de televisão, com o Jim Carrey. A vida de Truman. A vida de Truman. Truman nasce como uma criança, numa cidade, aí de repente um dia ele olha para cima e vê uma janelinha no céu. O que é aquilo? Ele fica em casa, aí de repente essa janelinha fecha. Aí um dia está andando na rua, cai um refletor, cai no meio da rua um refletor. Ele olha para cima e não tem nada. Aí ele começa a desconfiar, ele vive num programa de televisão desde pequenininho. Ele foi criado num programa, num estúdio de televisão. A vida dele toda é uma farsa. Ele se descobre que ele era um programa de televisão. Criaram desde pequenininho, foram criando ele, ele é adulto já. Aí foram ver que toda a cidade eram atores. Todo mundo era ator. E ele era um ator sem saber. Então, na verdade, quando o homem morre, ele descobre que ele passou a vida inteira debaixo de uma condenação e Deus vai ler para ele os direitos e fala assim, ó, você tem o direito de permanecer calado, porque tudo que você disse e fez vai ser usado contra você. Porque a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, pelos seus atos, pelo que você falou, você ama muito mais as trevas. Pelos seus pensamentos, você ama muito mais as trevas. Eles falam, mas e esse povo que está aí? Não, esse povo que está aí, o advogado dele, Jesus Cristo, já os absolveu de qualquer coisa que os culpe, porque ele pagou o preço de toda a fiança que ele tem, ele já pagou o preço. Toda a fiança que eles deviam, que era a própria vida deles, ele pagou com a própria vida dele. Então, com eles você não mexe, a condenação é para você e não para eles. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o sangue já foi pago. O sangue de fiança. O que é fiança? Explique o que é fiança. A fiança é o valor, quando o cara é preso, ele é pago. Fiança é o seguinte: eu pago a condenação da justiça, não com a pena que eu teria que pagar. Eu pago com algo que é de valor expressivo. Valor monetário, valor expressivo. Como o valor na nossa sociedade é dinheiro, a fiança é paga com dinheiro. Como Deus não aceita suborno, não aceita dinheiro, qual que é a fiança que é paga diante de Deus para não nos condenar pelo nosso pecado? Sangue inocente, sangue de Cristo. O sangue do próprio Deus é pago para Ele, para nos absolver, para não ser condenado por Ele mesmo. Deus se faz justiça contra Ele mesmo a nosso favor. O que tem valor para Deus é sangue inocente, é pessoa inocente. Isso é que tem valor para Deus. Por isso é que o sacrifício de Cristo tem valor para Ele. Então, quando Jesus Cristo não é uma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus, é porque a fiança já foi paga com o sangue de Cristo. Nada que eu possa fazer eu não consigo retribuir, porque não tem valor no mundo. Não tem nada no mundo, nem o meu sangue se equivale ao de Cristo.
Porque um sangue podre, pecaminoso, de uma pessoa pecadora, nenhum valor do mundo pode juntar todo o universo, todos os metais preciosos do universo, e chegar para Deus e falar: eu criei isso aí, para que você está me dando? Ah, não, Deus, eu vou te dar algo de mim. Que algo de mim? De você. A sua vida foi eu que dei. Ainda que você me desse a sua vida, você está apenas me devolvendo, então não tem valor nenhum para mim. Se eu te empresto esse pedacinho de bala, e você me devolve uma coisa, eu não ganhei nada, ficou do mesmo tamanho. Então por que você está me falando que está me dando algo? Eu te dei isso. Entendeu? Então não tem nada que o homem possa fazer pela sua salvação. E a condenação, ela permanece sobre o homem. João 3:36. O que fala em João 3:36? This is a demonstration of Wirecast. Não. This is a demonstration João 3:36. of Wirecast. Vê aqui. This is a demonstration of Wirecast. Mas quem não crê? This is a demonstration of Wirecast. Sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. A condenação silenciosa. Mas sobre ele a condenação silenciosa de Deus permanece. A ira de Deus não vai dar relâmpago. Não faz explodir vulcão. A ira de Deus acende o inferno, meu amigo. Você tem medo de trovão? Papai do céu está com raiva? Quando nós vemos, lá na glória, quando nós escutarmos o crepitar das chamas do inferno, nós daremos glória a Deus, que é muito maior do que qualquer trovão, é muito maior do que qualquer terremoto. Nós vamos nos assustar. Não tem queda d'água, não tem trovão, não tem explosão, não tem nenhum artefato humano, não tem bomba atômica que solta um som tão horroroso como o crepitar do inferno. Porque é a ira de Deus. Não, nem precisa dos gritão, só o fogo queimando. Quem é que já viu fogo no pasto? Fogo em bambuzal? Quem já viu? Leninha, no canavial, né? Você não consegue gritar, você grita e ninguém ouve. E é muito rápido, o barulho é horroroso. Barulho é horroroso. Um dia Leninha conta. Estala e o barulho do fogo é igual barulho de água, cachoeira. E bambu estoura. Ele estoura. Então não tem nenhum artefato humano que chegue ao som do inferno crepitando. Não tem barulho. Nós vamos ver e dar glória a Deus, sabendo que aquilo é obra de Deus. Da mesma forma, nós olhamos o crepitar e dizemos: meu Deus, nós vamos virar nos calcanhares e olhar para a glória de Deus, escutar o coral de bilhões de anjos, de sei lá quantos anos, bilhões, trilhões de anjos cantando. Nós nunca vamos atingir a plenitude do que é escutar a glória de Deus em ação. Para quem acha que o céu vai ser um silêncio, vai assustar quando vê aquela, mas uma coisa gostosa. Imagina o céu, uma coisa muito... Não tem jeito de passar pela cabeça. Não tem jeito de passar pela cabeça. Eu guardo para mim. Então, o processo iniciado no Éden dá exemplos vivos e claros nos dias de Noé contra Faraó. Uma nação quase toda foi dizimada. Já estávamos aqui, foi sexta-feira que nós falamos sobre a população de Mênfis? Foi quarta? Segundo os historiadores, Mênfis, na época de Noé, de Moisés, tinham 6 milhões de habitantes. Quase no Belo Horizonte. 6 milhões de habitantes, Mênfis. Então, vamos fazer o cálculo. Hoje, o cálculo de hoje seriam 4 pessoas por família. Então, seria 1.500.000 famílias. Vamos imaginar isso. Então, vamos dar uma diminuída, vamos botar 10 pessoas por família. Então, 600.000 famílias. Vamos diminuir isso. 600.000 famílias em Mênfis. Né? O pai, a mãe e 8 filhos. Então, família grande, não tinha televisão. Então, está lá 600.000 famílias. Dessas 600.000 famílias, morreu pelo menos um no dia da pelo menos um morreu. Então vamos botar 600.000 pessoas morreram naquela noite, fora o gado. 600.000 pessoas morrem numa noite, levando em conta que tinha família que tinham 2 primogênitos, que era o filho mais velho, mas o pai também era filho mais velho, morreram 2 pessoas. Então vamos botar 1/3 também, morreu então mais 200.000 pessoas. Então morreram 800.000 pessoas numa noite em Mênfis.
800.000 pessoas morreram. Em todas as casas dos egípcios morreu gente. 800.000 corpos. 800.000 piras para cremar. Por isso é que o faraó fala: vaza todo mundo daqui. Falou com os hebreus: vai embora agora. Inclusive o filho dele. Falou: vai embora agora todo mundo aqui. Todo mundo que é hebreu vai embora. E ainda falou com o povo. O povo ainda deu ouro para eles ir embora. Não, vai mesmo, vai. Se vocês precisarem uma coisa, toma aqui para você comprar no caminho. Deve ter levado fardo de comida, né? Vamos embora, vocês embora depressa. Vai embora todo mundo depressa. Porque o povo hebreu começou a simbolizar a morte. Então o povo escolhido de Deus para o Egito simbolizou o quê? A morte. Da mesma forma que a igreja para o mundo simboliza a morte. A igreja para o mundo é símbolo de morte. Porque nós pregamos a vida em Cristo, e pregamos a morte sem Cristo. Então, para o mundo, o que a igreja representa para o mundo? Morte, salvação é morte. This is a demonstration of Wirecast. Presença de morte. This is a demonstration of Wirecast. Minha mãe tomava banho, viu? Brincando. This is a demonstration of Wirecast. Mesma coisa, não converteu, viu? E eu conheço esse rapaz, não converteu até hoje. Is a demonstration é líder de jovens, Wirecast. levita, não quer dizer nada. This is a demonstration of Tem Wirecast. namorado, por aí vai. Que eu sei, né? This is a demonstration of Wirecast. E a história humana é rodeada de infortúnios. As passagens trágicas da história são muito maiores que as louváveis. As passagens a história humana, apesar de nós estarmos felizes, se você for lembrar a história humana, é só tragédia. Só tragédia humana. Século XX, 2 grandes guerras. Fora as guerras menores. Século XXI, é só tragédia. Uma coisinha que aparece que é bom é para um país, é para um paizinho, para um povo só. As grandes tragédias são mundiais. A humanidade não tem motivo nenhum para sorrir. Que motivo a humanidade tem para sorrir? Se tem terremoto, tem vulcão, tem assassinato, tem terrorismo, tem violência, tem as guerras. Tudo isso fruto de quê? Do pecado, que é a causa da condenação. O que a humanidade tem para sorrir? O que a humanidade tem para oferecer para o próprio homem? O que um homem tem para oferecer para outro? Nada. Nada. A não ser engano. A não ser paliativo para uma vida miserável, paliativo de uma vida torpe. Aí enche a cabeça no final de semana de diversão, de jogo, bebida. Enche a cara, droga, vamos fugir da realidade, vamos fazer igual Aldous Huxley, vamos abrir as portas da percepção. No filme Admirável Mundo Novo. Além das portas da percepção, do Aldous Huxley, que é um tratado sobre o uso do LSD. Vamos tentar mudar o nosso jeito de ver as coisas. Vamos ser agora otimistas. Vamos a humanidade dar as mãos. Positivismo, ano novo, Natal. E depois é a mesma coisa. Porque não tem Cristo, não tem Jesus. Servem a eles próprios. E ainda tem crente que serve a ele próprio. Tem crente que serve o seu umbigo. O seu umbigo é o que interessa. A sua vontade tem que ser estabelecida de qualquer forma. Que se exploda a sua vontade, meu amigo. Que se exploda. Denominações inteiras giram em torno de um umbigo de um homem. Um homem cria uma teoria, cria um RI, regulamento interno da igreja. Eles ficam escravos do umbigo de um homem. Menor que uma cebola, menor que uma uva. É o cérebro desse. E acha que está tudo bem.
giram em torno de um umbigo e são ameaçados com o fogo do inferno, como se o líder tivesse poder de chamar o fogo do inferno sobre alguém. Igual essa semana, um pastor ameaçando de morrer quem critica ele. 3 dias, se Deus não me abater, ele vai abater você. Eu te amaldiçoo. This is a demonstration of Wirecast. Que é isso? Is a demonstration of Wirecast. Um umbigo do tamanho de um poço e o povo em volta dele. Imagina um homem deitado de barriga para cima e toda a igreja dançando em volta de uma fogueira do umbigo do camarada. É assim que é. O grande poço. Todos cegos e ambos cairão no mesmo? É isso. E a condenação permanece. Sabe o que é permanecer? Quem tem aqui zumbido no ouvido? Quem tem zumbido no ouvido aqui? Eu tenho. Um zumbido que não para, o tempo todo. Uma frequência de 10 mil hertz. Igual isso aqui, ó. Mais fino que isso aqui, ó. This is a demonstration of Wirecast. Isso aqui, ó. 24 horas no ouvido. This is a demonstration Eu sei o que é. Ser incomodado com isso. Se eu fizer melhor, aí que melhor. É porque o maxilar é solto. O maxilar é solto. Eu evitei muito tempo eu evitei abraçar as pessoas. Porque geralmente me dava uma ombrada no queixo. Aí doía pra caramba. Eu não abraçava assim. Depois foi melhorando, agora não dói mais não. Podia fazer nem assim que doía. O maxilar. Você não sabia disso, né? Acho que não contei isso pra ninguém não, né? Não contei isso pra ninguém não. Fui numa médica uma vez, ele falou que eu tinha que fazer cirurgia, tal e coisa, não quero não. This is a demonstration of Wirecast. Que ele é solto. Não vou fazer não. Então a condenação nem fazer zumbido ela faz. Ela fica ali, ó, em cima da pessoa. E ela acha que a vida está boa. Apesar da sombra que a condenação faz, está tudo bem. Apesar das trevas que ela chama, está tudo bem. Imagina uma pessoa pegar um ônibus, condenado. Acordar, condenado. Viver, condenado. Casar, condenado. Chegar na frente do pastor, no casamento, ajoelhar, o pastor impetrar a bênção, condenado. Ele criar os filhos, em condenação. Ele ir para o hospital, condenado. O médico fala, não, você está bom, você sarou. Ele sai de lá, sarado, mas sai, condenado. E ele morre, condenado. Isso sem ninguém falar com ele do processo. E quando foram falar com ele do processo, ele rejeita. Não quer saber disso não. Porque eu prefiro ignorar a mazela do que encarar de frente. Uma atitude masculina com doença. Aí quando chega no grande dia, que ele vai tomar conhecimento do processo dele, que ele chega diante de Deus, e foram abertos uns livros, está em Apocalipse. Foram abertos uns livros. E nele constavam o quê? As obras de cada um. E os homens foram julgados pelas suas obras, que estavam constantes no livro. E procuraram um nome no livro da vida. Então, ele é julgado pelo que ele faz, pelo que ele produz. Antigamente se falava que o fato de ir no banheiro era fazer a obra, né? Obrar. Que era o produto do corpo. Então, obra é tudo que o homem produz. O que ele fala, o que ele pensa, o que ele finge que faz e o que ele faz. Tudo que ele produz. Tudo que a carne produz. O fruto da carne, os frutos da carne, que fala lá em Gálatas, né? As obras da carne são as obras, as feituras da carne, que são adultério, prostituição, ira. Isso são as obras. Isso aí, adultério é produzido apenas pelo corpo? Pela mente também. Jesus falou, se alguém olhar para a mulher, a ira é produzida só pelo corpo, só se eu pegar e esganar? A avareza, ela é produzida só de reter?
This is a demonstration of Não vou Wirecast. ajudar, não. Não, isso aí, meu Deus, que é papo isso não. This is a demonstration Isso tudo é o of quê? Wirecast. Na mente. Ananias e Safira, o pecado de quê? This is a demonstration Da of mentira, Wirecast. sonegação, avareza. Agora, This is o a apóstolo viu, demonstration of Wirecast. Deus revelou para ele as intenções do... This is a Quando demonstration vieram of Wirecast. alguns judeus vieram para conversar com Jesus, mestre, estaremos com o Senhor. Jesus xinga eles porque conhecia o intento do coração. Então os homens, quando são julgados pelas obras, não é pelo que ele fez, só de produzir, de falar, é tudo o que ele pensou. Aí ele próprio vai se condenar. Realmente eu sou digno de ser condenado pelo grande Estado, pelo reino de Deus. O reino está processando o homem. A declaração foi dada em Gênesis: o reino de Deus está processando o homem e vai condená-lo, porque a condenação já saiu. Já saiu a lei. E o único campo de absolvição é debaixo das asas de Cristo. O único lugar que tem serenidade é debaixo das asas de Cristo. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Te dê graça. Te dê graça, te dê uma consciência de saber que a salvação que Cristo operou em sua vida é maravilhosa. A salvação que Ele operou em você é grandiosíssima. Engraçado que eu ia ler o capítulo 8 quase todo, eu só li um versículo. Bom, não tem problema não. Então que você dê graça a Deus pelo que Ele fez em você. Porque aquilo que era silencioso sobre você, hoje em dia grita nos seus ouvidos. Sabe, eu estava debaixo de uma condenação. Andei enganado durante muito tempo, mas o Senhor me salvou. Que o Senhor te abençoe e curva a cabeça no seu lugar. Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ó Pai amado, zela pelas nossas vidas. É o Senhor que zela por nós. O Senhor que nos dá, Pai amado, olhos para ver, ouvidos para ouvir o Teu Evangelho. É o Senhor que faz o nosso coração permeável, que tira o coração de pedra e põe um coração de carne. É o Senhor quem faz isso, Jesus. Abençoa a nossa vida. Tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Deus amado, da nossa vida, misericórdia do nosso coração tão enganoso. Nos abençoa, nós te pedimos no nome de Cristo Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor um dia revelou que havia um processo contra nós em andamento. E o Senhor mesmo nos buscou, fez a nossa defesa. O Senhor é a nossa defensoria, Deus amado. Muito obrigado, Jesus. E nós agora podemos chamar o nosso juiz de Pai. Podemos chamar o nosso juiz de nosso amigo, porque o Teu Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Semana que vem a gente continua essa mensagem. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Você que vai vir à frente trazer sua oferta, você tem a liberdade de vir à frente, nós vamos estar cantando e Deus te abençoe. This is a demonstration of Wirecast. 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 Pois prazer maior não há This is a demonstration of Wirecast. que me render e te adorar. This is a demonstration of Wirecast. Tudo que há em This mim, is a demonstration of Wirecast. quero te ofertar. This is a demonstration of Wirecast. Mas ainda é pouco eu This is a sei, demonstration of Wirecast. se comparado ao que This is a ganhei. demonstration of Wirecast. Não sou apenas This is a servo, demonstration teu of amigo me tornei. This is a Te demonstration louvarei. This is a Não importam as circunstâncias, demonstration
This is a demonstration of Wirecast. Glória a Deus. Aleluia. This is a demonstration of Wirecast. Senhor Jesus Cristo, abençoa a nossa vida, meu Deus. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Deus, o que nós fazemos, ó Pai amado, às vezes debaixo de angústia, de sofrimento, enfrentando, ó Pai amado, problemas no trabalho. Deus amado, é o Senhor que nos deu, o Senhor nos abençoa. Nos dê, Pai amado, paciência de vivermos nesse mundo, ó Pai amado, em que tudo é dor, ó Deus. Nós saibamos aproveitar, ó Pai amado, os momentos de refrigério, de oásis que o Senhor dá para nós. Nós sabemos valorizar isso, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre o trabalho de cada um, sobre a vida de cada um que está aqui. E sabemos que o Senhor, Deus amado, zela pelas nossas vidas. Te agradecemos no poderoso nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. A irmã Nelimar não veio hoje, já está passando meio mal. Na semana que ela toma injeção, ela fica meio malzinha. Queria pedir à igreja que estejam intercedendo por ela, né, que ela se sinta mais fortalecida, se sinta alegre. Ela é uma pessoa muito alegre e é difícil a gente ver ela triste, igual eu vi ela hoje. Então estejam intercedendo por ela, estejam orando a Deus, pedindo a Deus pela vida dela, pela cura dela. Graças a Deus o tratamento está indo bem, mas o ruim é a tristeza e a angústia e a pressa de a gente ver as coisas acontecendo. Que Deus dê ela muita paciência e Deus seja com ela, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, já vamos encerrar. This is a demonstration of Wirecast. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é um Deus Todo-Poderoso. O Senhor é um Deus, ó Deus amado, que tudo está em tuas mãos. Nós declaramos, ó Pai, sempre sobre a sua soberania, porque o Senhor pode e sabe todas as coisas. Nós apresentamos ao Senhor a vida da Nelimar agora, meu Deus. Ó Deus, fortalece a vida dela, Pai amado. Traz cura sobre ela, meu Deus, tem misericórdia. Visita, Senhor amado, ela ali agora, dá-lhe alegria, Pai amado. Estenda a tua mão poderosa sobre ela. Senhor Jesus Cristo, as mãos que o Senhor estendeu para curar o cego, para curar o aleijado, para expulsar demônios, para curar o gago, o Senhor que tem as tuas mesmas mãos, ó Pai. Coloca as tuas mãos sobre ela, nós te pedimos, ó Deus. O Senhor tem todo o poder, ó Deus. Pedimos ao Senhor porque sabemos que o Senhor pode e nada, nenhum dos teus intentos pode ser frustrados, ó Pai. O Senhor tem misericórdia de nós, ó Pai. Sabemos que o Senhor executa a sua vontade segundo o teu querer, ó Pai. Nós, ó Deus amado, sabemos disso, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Abençoa a vida dela, meu Deus. Abençoa nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Pai. Deus abençoe também esta igreja, meu Deus Santo. Ó Deus Santo. Pessoas, ó Pai, para ouvir a tua palavra, Deus. Pessoas para compartilhar a tua comunhão, ó Pai amado. Viva, Senhor, medido conforme a tua graça e o teu poder. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui na quarta-feira. Hoje é aniversário da irmã Beth. E do Rafael também. Então vamos que vamos orar pelos dois aqui na frente. Vem cá, irmã Beth. Só nunca veio aqui à frente, só dia das mães só vem. Vem cá, Rafael. Vem cá, Rafael. Em homenagem à irmã Beth. Vem cá, irmã Beth. Vem cá, Rafael. Cadê o Rafael, gente? This is a demonstration of Wirecast. Amém. This is a demonstration of Wirecast. Amém, irmã Beth está com a gente desde o começo da igreja, né? Desde o comecinho, a Beth está com a gente, né? Amém. Estenda a mão para cá, vamos orar. Esses dois irmãos, dois servos de Deus, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, colocamos em tuas mãos, Deus amado, Rafael, Pai amado, esse moço, Pai amado. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, os planos da vida dele, Pai amado, o futuro dele, tudo, Pai amado, em tuas mãos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus amado, por mais um ano de vida, Pai amado, do Rafael, da irmã Beth, ó Pai amado, que o Senhor tem sustentado, o Senhor tem trago em tua presença, o Senhor tem segurado, Pai, até aqui. É o Senhor quem faz essas coisas, meu Deus. Abençoa a irmã Beth, Pai amado, abençoa ali, Pai amado, o esposo dela, ó Deus amado, abençoa o filho dela, o Robson, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, que ela veja, Pai amado, a alegria na casa dela, Pai amado, que mais de tudo isso, ó Pai amado, que ela tenha saúde, ó Pai amado, que ela tenha, Deus amado, conhecimento de Ti, ó Pai
Pai. Tem conhecimento da tua palavra, Senhor bendito, em nome de Jesus Cristo. Deus, cerca-os de bênção, Pai amado. Cerca-os com a tua vontade, Pai amado. Se revela cada dia mais para eles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e que mais, ó Pai amado, o maior presente, Pai amado, que o Senhor pode dar, meus amados, o Senhor já deu para eles, que é a graça de pertencer ao Senhor, ó Pai. Então nós te agradecemos pela vida deles, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Então depois vocês podem abraçar os irmãos, parabéns, Deus abençoe. Pode abraçar, mas parabéns, viu? Pode abraçar os irmãos, dar parabéns para eles, abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Rafael fez 62 anos. É isso mesmo? Amém, glória a Deus. Tá pertinho, né? Faltam 2 anos só. Inverter, né? É 26? É mesmo? Oh, glória! Eu só errei por 38. 38. 34. Tem aposentado, né? Pois é. Então vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós encerramos esse culto, ó Pai. Essa reunião, mas não sai na tua presença, Pai amado. Porque o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Abençoe-nos, ó Pai, quando colocarmos o Pai para fora ali, meu Deus, nosso culto diário, ó Deus. Nos guarda, nos proteja essa semana, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.